Recomeçar. E se hoje fosse o primeiro dia do resto da sua vida, você teria coragem de recomeçar? A verdade é que todos nós passamos por fases em que a gente precisa recomeçar. Seja ela recomeçar um momento em que precisamos recomeçar um relacionamento, um emprego, sonhos, projetos pessoais. Em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos das nossas vidas, né? A gente vai precisar recomeçar. E eu lembro, quero trazer aqui para o vídeo a minha experiência de um trabalho. Eu lembro que eu tinha iniciado nesse trabalho como um operador de caixa, e aí tinha passado quase 2 anos como operador. Eu já havia me formado na área de administração, formado em administração, e eu já tinha dito lá no trabalho, né, que se tivesse algum momento em que a empresa tivesse uma vaga para a área administrativa, se lembrasse de mim, né? Eu tinha conversado lá com o meu gerente, com alguns amigos, e tinha pedido essa oportunidade. E em quase 2 anos de empresa, e eu era um ótimo operador, surgiu essa vaga. E aí eu, mais uma vez, disse que se lembrassem de mim, né? E aí me chamaram, me deram, a empresa me deu essa oportunidade e eu fui para a área fiscal, administrativa na empresa e passei lá 3 meses. Após esses 3 meses, fui chamado pelo RH para uma reunião nesse dia. E nesse dia eu lembro que foi me comunicado, né, que era o meu último dia. Depois de um dia de trabalho, no final do expediente, chamado lá na salinha de reunião, me comunicaram que eu não tinha me adaptado à vaga. Infelizmente, naquele momento eu estava sendo desligado da empresa. E foi muito difícil para mim, né? Porque eu almejava aquela vaga, queria muito, e foi um pouco frustrante isso. E juntamente com essa perda de emprego, também no mesmo mês, acho que na mesma semana, não lembro muito bem, mas também terminei o relacionamento, né? Na verdade, terminaram comigo. Era quase um casamento, tínhamos 6 anos de relacionamento, e aí fui comunicado de que tinha acabado tudo. E recomeçar nessas áreas foi muito difícil, foi muito doloroso. Mas a verdade é que os recomeços não é sobre apagar o passado, né? Mas é sobre escrever um novo capítulo da história. E é super desafiador ter que recomeçar, porque a gente tem medo do desconhecido, né? E a insegurança vem, porque a gente não conhece o que é que nos aguarda, seja ele em um novo relacionamento, ou um novo trabalho, ou um novo projeto, né? E existe muito, muito medo. A gente também muitas vezes se apega ao passado, e é um dos desafios também de recomeçar. Deixar o medo de lado e desapegar do passado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de soltar o que não faz mais sentido, né? Na verdade, a gente precisa soltar o que já não faz mais sentido. Aquele relacionamento já não fazia mais sentido, mas inclusive eu insisti muito para que o relacionamento ele não acabasse. Mas a outra pessoa já não queria mais, né? E mesmo assim eu estava apegado a tudo aquilo e insisti. Mas uma hora chega, a ficha cai e a gente precisa realmente continuar.
né? Mesmo quando a gente quer muito, a gente precisa encerrar o ciclo, né? Outro desafio do recomeço é se importar com a opinião dos outros, né? O que é que vão pensar se você trocar de emprego, se você mudar de sonho, se você mudar o projeto, mudar o rumo? A gente também muitas vezes tem medo do julgamento das pessoas, né? Mas já foi tema de outros vídeos, a gente precisa simplesmente criar coragem para seguir, porque a gente só vive uma vez mesmo, né? E a verdade é que as pessoas não se importam com você. Elas podem até, em algum momento, falar, lhe criticar, mas cada um é protagonista da sua história. Então as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Em algum momento, as pessoas podem ser solidárias com você, lhe abraçar, lhe dar um ombro amigo, mas depois se voltam para si, para suas famílias, para o seu convívio mais próximo. E é sempre você com você mesmo. Essa é a dura realidade, né? Da vida do ser humano, da gente. E outro desafio também é a autocrítica. A gente se importa com o que os outros pensam e também tem os nossos pensamentos, né? Muitas vezes os pensamentos intrusos, eles nos rodeiam, as vozes ficam lá na nossa cabeça e muitas vezes a gente pensa que fracassou e que não merece uma nova chance, né? Muitas vezes acontece de um trabalho, se você fez um projeto, se você, sei lá, quer criar um vídeo, um canal no YouTube, se você quer aprender um artesanato, e aí você se dedica a isso, se você projeta isso, em algum momento falha, não dá certo, né? Se você empreende alguma coisa, você acha que fracassou e que não merece uma nova chance e fazer de novo. Também isso se aplica a relacionamentos, né? Mas a gente precisa realmente confiar e acreditar que é necessário e a gente pode sim recomeçar, né? E todos passamos por isso, mas quem consegue superar encontra forças para construir algo ainda maior. Eu acredito muito nisso, que se a gente passou por dificuldades, por momentos não muito bons, a gente pode tirar forças desses momentos, né? E construir algo maior. Sim, com certeza, eu acredito nisso. E também tem aqui, eu fiz umas anotações, alguns passos para recomeçar, né? E um deles é aceitar o fim do ciclo. A gente realmente precisa entender, né, lá no meu relacionamento, o exemplo que eu dei, de que o relacionamento acabou e seguir, porque só há recomeço quando entendemos que algo terminou. Porque se a gente ainda não entende que aquilo terminou, que aquele emprego terminou, que aquele projeto terminou, que aquele relacionamento terminou, então a gente só dá continuidade, né? E a gente precisa também encerrar os ciclos, internalizar isso para poder recomeçar, né? A gente precisa, um outro passo para recomeçar é se perdoar, desapegar do passado e deixar a bagagem. Muitas vezes a gente fica tão preso que a gente quer seguir com aquilo, né? Por exemplo, é uma pessoa que fez trufas para vender e aí não deu certo e a pessoa agora vai fazer, sei lá, bolos, trabalhar com bolos, mas ainda fica, poxa, aquela trufa poderia ter dado certo, aquele projeto de vendas de trufa poderia ter vingado e já tá fazendo bolo e ainda fica, mas e a trufa? Se eu voltar pra trufa?
Não esquece a trufa. Foca agora no bolo. É o seu novo projeto. Recomeça. Desliga lá da trufa e segue. Segue para o bolo, né? Pode virar um bolo da paz. Não teve Maria da Paz da novela? Pronto, você pode virar também o bolos do Jeff, bolos da Maria, bolos do José. Mesma coisa nos seus projetos. Foca nele nos novos, que sim, você pode colocar uma energia aí e pode dar muito certo. E aí também a gente precisa, né, definir os novos propósitos. Se você aceitou o fim, se você se perdoou e desapegou do passado, agora o próximo passo é definir um novo propósito. Esqueci a trufa e agora seguir no bolo, né? Eu tinha trabalhado como operador de caixa e aí eu queria focar na minha área administrativa, então eu já não enviava mais. Depois daquele trabalho, eu já não enviava mais currículos para vagas de operador. Eu defini um novo propósito, agora eu quero ir para a área administrativa. Eu me formei e agora eu quero seguir ali, né? Pode ser a parte de RH, na parte fiscal, na parte financeira, qualquer uma outra vertente da área administrativa. Era isso que eu queria. E é isso que a gente precisa, né? Nos recomeços, criar um novo propósito, um novo objetivo. E dar o primeiro passo, né? Quando eu saí lá do trabalho, eu me dei um tempo para me reconectar comigo, porque eu também havia ficado muito triste, né? Além da perda de emprego, foi o final do meu relacionamento. Eu me dei um tempo e voltei a dar os primeiros passos. E qual eram os meus primeiros passos? Não, vou fazer aqui uns novos currículos, atualizar meu currículo e começar a enviar. Então já eram os pequenos passos que eram necessários para continuar o meu novo propósito, o meu novo objetivo, que era conseguir um novo trabalho, né? E muitas vezes a gente espera estar pronto. Não, mas eu ainda não tenho experiência. Eu ainda não sei tudo sobre a área. Eu só vou enviar o currículo quando eu tiver. Não. Se você ainda não tem muita experiência de trabalhar com alguma coisa, de fazer alguma coisa, não espera estar pronto. Inicia, dá o primeiro pontapé. Mesmo que seja um avanço pequeno, né? Um passo pequeno, mas dê os primeiros passos para que você possa alcançar, né? Algo ainda maior. E outra coisa que é extremamente importante na minha visão dos recomeços é se cercar de pessoas positivas e que queiram o seu bem, que faça você se sentir bem. Eu também já falei do meu término em outros vídeos e uma das coisas que me faziam me deixar mais leve era conversar. Então eu sempre queria estar perto dos meus amigos e de pessoas que me deixavam mais leve, sabe? Porque foi muito difícil essa parte. E me cercar de pessoas que me deixavam bem, de bem comigo mesmo, foi de extrema importância para o meu recomeço. E também é ter paciência, né? A gente precisa também ter paciência de que só estamos recomeçando e que vai ser muitas vezes longa a caminhada aí nesse novo recomeço. E recomeçar não é começar do zero. Recomeçar é voltar mais forte e com experiência.
né? Então, assim, se você mexe com plantas, se você plantou uma planta de um jeito lá e ela não germinou, ou até germinou, mas depois de um tempo ela morreu. Quando você for plantar novamente, você já vai saber que aquela forma que você fez da primeira vez, se você fizer novamente, não vai dar certo. Então, aquele recomeço da plantação, você já vai ter a experiência de saber que daquela forma não vai dar certo. Então, é a parte boa, muitas vezes, de recomeçar, né? E cada recomeço é uma oportunidade única de transformação. Eu acredito muito nisso também, sabe? E se esse vídeo, né, a gente já tá chegando no final, mas se esse vídeo fez muito sentido para você, você chegou até aqui, quero te convidar a curtir. Não deixa de curtir esse vídeo. Ele ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos. E lembre-se que o fim nunca é o fim, é sempre o começo de algo novo.